Hoje o nosso assunto é futebol feminino, mais especificamente o Campeonato Brasileiro Feminino. A edição de 2020 promete ser uma das mais disputadas de todos os tempos. E se você não é muito familiarizado com futebol feminino, vem comigo nesse vídeo que você vai saber sobre tudo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Kendi, por aqui trago o melhor do esporte olímpico e paralímpico, então se você gosta desses temas, já se inscreve no canal, deixa o seu like, isso me ajuda muito, é de graça, não é mesmo? E você também ajuda a aumentar uma comunidade olímpica nesse país, uma cultura de esporte. E hoje o nosso assunto é futebol feminino, mais especificamente o Campeonato Brasileiro. Esse promete ser o melhor campeonato brasileiro da história. E aqui eu vou trazer quais são os principais times, quais são as chances desses times, quais são também as principais jogadoras, mas vou começar falando das datas. Isso porque o Campeonato Brasileiro começa em fevereiro e vai até setembro. Só que existe uma pausa ali entre maio e agosto, justamente por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Por quê? Se no futebol masculino, nas Olimpíadas, as equipes são sub-23, no feminino não, são as equipes principais, por isso existe essa pausa no meio do ano. Então, até maio, o formato do campeonato vai ter a primeira fase, que é bem parecida com o Campeonato Brasileiro masculino, lá do final da década de 90. Então, você tem agora 16 times que jogam todos contra todos, só que em jogo único. E depois, 8 se classificam para o mata-mata, e aí são jogos na sua casa e depois o jogo da volta. São 21 datas, 134 jogos que vão ser transmitidos pela Band, os principais jogos, no final de semana, e também tem um sistema chamado Maicujo, uma plataforma, no caso a CBF fica encarregada da transmissão e a plataforma chama-se Maicujo, eu vou colocar o link lá na descrição. E outro fato muito importante para essa edição de 2020 é que é a edição com o maior número de times profissionais. E como que é determinado um time profissional? É basicamente pelo sistema de pagamento das jogadoras, no caso o regime CLT, é assim que essas jogadoras têm que ser inseridas no sistema da CBF e também no sistema da FIFA. Isso já é convencional no masculino, mas nem um pouco convencional no feminino. Das 16 equipes, 10 são consideradas profissionais, são elas Ferroviária, Internacional, Iranduba, Santos, Vitória e Flamengo, que já pagavam nesse regime CLT em 2019. Além delas também Cruzeiro, São Paulo e Grêmio, que também pagavam assim em 2019, mas não eram da elite do futebol brasileiro. E o Corinthians em 2020 também passa a pagar as meninas no regime CLT. Agora, um ponto negativo é que se houve avanço por parte da profissionalização do futebol feminino, não houve mais entrada de mulheres nas comissões e principalmente também no comando técnico dessas equipes. Das 16 equipes, apenas 2 mulheres são treinadoras, sendo uma delas a Tatiele Silveira, atual campeã brasileira pela Ferroviária, e também a Patrícia Guzmão, que já vinha treinando o Grêmio. Quando a gente fala sobre comissão técnica, aí existem mais mulheres, mas a gente tem um específico caso de um clube que não tem nenhuma mulher na comissão técnica, que é o do São Paulo. Existem outros clubes que têm mais mulheres, no caso a Ferroviária, de 11 pessoas na comissão técnica, 8 são mulheres, e também no Minas e CESP, das 13 pessoas que existem na comissão técnica, 7 são mulheres. É lógico que a competência deve ser a principal regra para que uma pessoa ocupe um espaço qualquer em toda a sociedade, em qualquer empresa, porém, no caso do futebol feminino, é muito simbólico, é muito representativo que mais mulheres tenham acesso às comissões e principalmente também aos cargos técnicos. A Tatiele já é um grande exemplo de que uma mulher pode sim treinar uma equipe, ela foi campeã brasileira e quem sabe um dia a gente chega até mesmo em uma mulher treinando uma equipe masculina, por que não? Dito isso, vamos agora falar sobre os times. Vou trazer para você uma introdução mais ou menos de como vem cada time, as principais jogadoras desses times e também as chances que eles têm no Campeonato Brasileiro Feminino. E aí eu faço uma divisão entre as equipes que podem brigar pelo título, equipes que vão passar para a fase de mata-mata, aquelas que podem surpreender e também as equipes que tem que ficar ligadas aí para não cair para a segunda divisão. Lembrando que 4 equipes caem para a Série A2. No caso do feminino não tem Série B, é Série A1 e Série A2. Na Série A2, neste ano, teremos 36 times
4 sobem para a primeira divisão. Então vamos começar pelas equipes que eu acho que tem chance de título. Eu começo pela Ferroviária, é a atual campeã, tem a técnica que eu já citei mantida no cargo, também manteve a base das jogadoras, perdeu algumas peças importantes como a Natane, mas trouxe outras atletas importantes também, como a Chu, que é constantemente convocada para a seleção brasileira, e também manteve a Luciana, que foi eleita a melhor goleira do Campeonato Brasileiro de 2019, e a Aline Milene, essa aí está sempre sendo convocada para a seleção brasileira. Outra equipe postulante ao título é o Corinthians, atual campeão da Libertadores e também do Campeonato Paulista, vice-campeão brasileiro, perdeu nos pênaltis para a Ferroviária. Se você vê, por exemplo, o Liverpool fazendo bonito no campeonato inglês, tendo diversos jogos de invencibilidade, o mesmo faz o Corinthians no futebol feminino brasileiro, tem 45 jogos de invencibilidade, então é o time a ser batido, para falar a verdade. E é o time que manteve a base também, perdeu poucas jogadoras, a principal jogadora que saiu do timão é a Milene, eleita a melhor jogadora do Brasileirão 2019, mas ela pode voltar ao clube. Até a gravação desse vídeo não tem nada certo, mas pode ser que ela volte porque ela foi para a China, foi jogar na China. Só que a equipe dela é de Wuhan, que é a cidade considerada o epicentro do coronavírus, então ela já não está mais lá, inclusive está fazendo treinamentos agora particulares na Europa, mas pode ser que ela volte para o timão ainda em 2020. O Corinthians fez boas contratações também, tem a Andressinha, jogadora de seleção, também a Poliana, que jogou pela seleção, e algumas outras jogadoras que iam muito bem na Europa e agora vão jogar no timão em 2020. E outro time que eu considero favorito também é o Kinderman que tem a parceria com o Avaí. Na verdade, o Avaí só coloca um nome ali justamente por conta de uma obrigação que as equipes da elite do futebol masculino foram obrigadas a ter também times no futebol feminino, e aí o Avaí acabou colocando o nome dele no Kinderman, mas o Kinderman nem de Florianópolis é da cidade de Caçador, e tem um ex-técnico da seleção brasileira, o Jorge Barcelos. A equipe é a base do ano passado e ainda trouxe mais reforços, é uma equipe que também vai disputar a Libertadores em 2020. Então, aliás, esses 3 times que eu citei como favoritos vão disputar a Libertadores de 2020 com boas chances de título. E agora eu trago equipes que eu considero favoritas para o mata-mata. Muito provável que elas passem para a próxima fase, lembrando que são 8 essas equipes que avançam para a segunda fase. Eu destaco Santos. O Santos eu quase coloquei como favorita ao título, mas a equipe vive um momento de transição, de algumas jogadoras que foram embora, outras jogadoras que vieram, mas a gente não sabe como vão atuar. A Cristiane é uma ótima contratação, saiu do São Paulo e agora vai jogar pelo Santos. Ela vive um momento de 2019 complicado, com lesões, mas nesse ano ela vai brigar muito, inclusive por uma vaga entre as jogadoras que vão ser selecionadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, então vai vir com sangue nos olhos. E também tem a Taizinha, tem um histórico no Santos, jogador que veio da Europa, ela é muito boa jogadora. Eu acredito que o Santos vai brigar bem aí pelo mata-mata, até quem sabe com chances de título. Selecionei também São Paulo e Palmeiras, que vivem momentos parecidos. São duas equipes que jogavam a segunda divisão, subiram bem e nesse ano estão conseguindo investir ainda mais. O Palmeiras até mais do que o São Paulo. O São Paulo tem algumas jogadoras importantes que vêm sendo convocadas pela seleção de base também, mas o Palmeiras trouxe em número também uma boa quantidade de jogadoras relevantes. Um bom exemplo é a Rosana, ex-lateral esquerda da Ferroviária e da seleção, agora é do Palmeiras. Agora, 2 equipes que você tem que ficar de olho são Internacional e Flamengo. O Inter, eu acho que vai se destacar bastante nessa temporada porque manteve a base, foi bem no Campeonato Brasileiro de 2019 e trouxe jogadoras importantes como a Jennifer, que era importantíssima no time do Iranduba, e também a Bianca. A Bianca jogava fora, a Bianca Brasil também deve reforçar o Internacional muito bem nesse ano. E o Flamengo é outra equipe que também manteve a base e se reforçou nesse ano. Existem ainda 2 equipes que eu considero que podem surpreender. Talvez elas abocanham ali uma vaguinha para o mata-mata, é bom ficar de olho. É o caso do Cruzeiro e do Minas e Cesp. O Minas não é mineiro, tá? É uma equipe do Distrito Federal, apesar do nome. O Cruzeiro manteve a base da Série A2 e conseguiu ainda contratar jovens jogadoras
para essa temporada de 2020, e o Minas também mais ou menos a mesma coisa. Eles quase beliscaram o mata-mata na temporada anterior, mas conseguiram também manter a base. Agora eu vou falar sobre as equipes que tem que ficar atentas para não cair de divisão. São elas, várias, hein? São 6 aqui que eu destaquei: Grêmio, Iranduba, Ponte Preta, Audax, São José e Vitória. No caso do Vitória, eles tiveram uma baixa de investimento, vamos dizer assim, a partir do momento que a equipe masculina caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro. E aí eles também diminuíram não só os investimentos na equipe masculina, mas também na feminina. Então o Vitória vai jogar com basicamente jovens, equipe de base mesmo, são bem novinhas as jogadoras do Vitória, por isso deve ser difícil de adaptar. Talvez tenha problemas nessa temporada. Já as equipes paulistas, Audax, Ponte Preta e São José, vivem uma realidade mais ou menos parecida. Elas mudaram completamente a equipe que jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então são equipes muito jovens também, e equipes que vão ter que buscar o entrosamento durante a temporada. E como a temporada é de tiro curto, pelo menos na primeira fase, vai ser algo difícil, vai ser uma barreira das grandes, um grande obstáculo para essas equipes, e vão jogar com equipes muito jovens. Agora falando sobre Grêmio e Iranduba, o Iranduba já quase caiu para a segunda divisão na temporada passada, não conseguiu se reforçar muito e é uma equipe muito tradicional, o Iranduba do Amazonas, e o Grêmio perdeu 14 jogadoras logo no começo da temporada. Algumas foram para outros clubes e outras a equipe resolveu mesmo dispensar e trazer novas jogadoras. Então também enfrenta um pouco desse problema de ter que reformular e ganhar entrosamento no meio da competição, o Grêmio que jogava a segunda divisão em 2019. Bom, espero que eu tenha dado o recado, espero que você pegue mais gosto pelo futebol feminino, procure saber também mais sobre essa modalidade que vai ter uma transmissão em rede nacional, e também espero que você passe aí nos comentários, dê sugestões, também fala aí se eu falei alguma bobagem, se você tem opiniões diferentes, vamos junto aí manter uma conversa sobre o futebol feminino, beleza? Não esquece de dar um like também, se inscrever no canal se você não tiver inscrito, a gente se encontra numa próxima, um abração, até lá!